Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui os gráficos do Tesouro Direto, começando aí com o prefixado 24. Esse aí é o gráfico mais estressado, eu julgo, desse período, tá? Nós vimos ali uma certa calmaria no final de abril, comecinho de maio, e depois uma recrudescência do estresse, principalmente no prazo mais curto. A gente vê que os outros gráficos não são tão agudos assim, certo? Aqui no pré-26, nós temos ali também a mesma coisa, mas uma colina um pouco mais suave, né? Concordam? Olha aqui, ó. Né? Na questão de um ano, é. Quando a gente muda os prazos aqui, o site do Tesouro trava, pessoal. Nós não vamos conseguir mostrar para vocês. Então, o comentário de um ano fica para lá. No pré-31, mas assim, as taxas estão boas, tá? Tanto no pré-26 quanto no IPCA 26 para um ano, as taxas estão boas. O pré-31 voltou a estressar, mas não naquele nível de um mês atrás. Selic 24, pessoal, aqui ó, muito importante. A minha visão, por quê? Porque esse papel, desde o começo da história dele, abriu. Ah, que bom. Olha só, ele só estressa. Teve um período aqui que ficou mais calmo. Só que o que eu estou vendo aqui nessa curva? O ângulo, aqui o ângulo está mais agudo, está mais aberto, certo? Está subindo mais. Aqui, ó, vejam que o ângulo já ficou mais paralelo ao eixo X. Então, é um sinal de que as taxas vão se acomodar, certo? É um sinal. Claro que a gente precisa de mais tempo para ver isso aqui direitinho, mas isso vem justamente depois do aumento da Selic e com a promessa de mais 75 pontos base. Então, para o Selic 24 fez bem, tá? Porque eu acho que ele vai parar de subir agora. E para o 27, olha aqui o que aconteceu. Ele caiu de uma maneira mais forte. Essas andadinhas para cima e para baixo ele fez o tempo todo, né? Olha aí, ó. Certo? Mas agora parece que vai cair com vontade. Caiu com vontade aqui também, em março. Né? Depois estressou de novo. Mas vamos ver. Eu acho que agora volta a cair, certo? Volta a cair, talvez, para não estressar mais. Vamos ver se eu consigo abrir aqui o 26 para mostrar para vocês o que eu queria do ano todo, certo? O que são os níveis de taxa no ano. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha como esse papel está bom, prefixado 26, certo? Para o ano, certo? Para quem tem apetite, certo? A gente sempre fala assim, ó, prefixado não te protege contra a inflação. A única coisa que protege é a taxa. A taxa sim está muito boa no momento atual, mas tem que ser pouquinho, certo? Não é um investimento de mais risco, certo? Não dá para ir com muito apetite. A gente não é bancão, tá? Então a gente é pessoa física, então tudo isso a gente tem que levar em conta, tá? Mas olha aqui, pessoal, tá no melhor período do ano, no pré 26, tá? E que bom que o gráfico abriu, a gente conseguiu mostrar para vocês. Então, Selic 24 e Selic 27, eu acho que nos próximos dias vai dar bom, hein? Vai dar bom, tá? Mas isso não quer dizer que eu esteja comprando esse papel, não, viu? Porque 3,5 está muito abaixo ainda da inflação, mesmo que a inflação caia. IPCA 26, pessoal, olha só. Ele também subiu um pouquinho, mas sem muita vontade, dá para ver pelo gráfico, né? E o gráfico de um ano, olha aí, ó, continua nos melhores níveis do ano, certo? Não tão melhores como o do pré-26, que a gente viu que está acima, está no ponto mais alto do ano. Aqui ele teve um ponto alto também na mesma época do ano passado. Mas vejam como esse papel continua muito interessante. IPCA 35, ele voltou a aumentar aí na base dos 4,20, que é o que ele esteve em meados do mês de abril, um mês atrás, mas é que ele não subiu muito, comparado ao 26, por exemplo. Ó. Ele chegou naquele nível de estresse do período eleitoral do ano passado, mas não do auge do pavor com os problemas mundiais, certo? Tá perto ali, 4,6, tá, não tá tão longe assim,
Mas vejam que ele não engrena, né? Não engrena uma alta forte, tá? A mesma coisa o 45, certo? Olha ali, ó. Tá mantendo o nível mais alto com algumas oscilações para baixo e no gráfico de um ano é a mesma coisa, ó. Certo? No gráfico de todos os anos dele, que foi um papel lançado lá em 2017, olha só, pessoal, ele está na parte gráfica, na parte baixa do gráfico dele. Né? Vejam isso que interessante, né, da história dele. O 35 também, pessoal. O 35, se você olhar aqui toda a história do papel e o site trava de novo. Aqui, ó. Só quero levantar aqui para mostrar para vocês. IPCA 35, ó. Lançado lá em 2010, certo? Mas aqui não importa. Quem comprou aí que tem um prazo bom nesse papel tá com lucro sensacional, certo? Isso aqui é a curva de taxa, mas olha a curva de preço. É sempre ascendente, certo? Tá, com pequenas oscilações, mas olha, isso aqui é uma curva de mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos. Olha só o que acontece com a taxa. Oscila intensamente, mas o preço é nítido e claro, né, a progressão de alta. E o preço é o que você carrega, né? Você tem um título, você tem um PU, um preço unitário. Muito bom. Acho que isso aí é importante, né, que seja mostrado. O IPCA com juros 2030. Olha aí, ó. Movimento aí parecido com o 35, certo? Mais parecido com o 35. Não tem muito o que comentar aqui. No 40, ele estressou um pouquinho mais, certo? E o 55 também, tá? Os conjuros aí demonstrando os ares da beleza, coisa que eles não chamavam muito atenção. Eles deram uma boa estressada aí nos últimos dias. Agora, pessoal, vamos ver a nossa análise estatística. Bom, tem um papel aí, pessoal, que andou renovando a máxima, hein? E aqui, gente, eu botei Up. Não é o simpático carro da Volkswagen, tá? Up é que subiu, tá? A taxa subiu, a média do período subiu. Isso eu vou tentar sempre colocar para nós, tá? E do período todo, que é fevereiro de 2020 para cá, e 2021, tá? Que eu acho que são aí os períodos que a gente tem que ficar mais atentos, tá? Que subiu. Porque assim, ó, a gente está num momento de taxas tensionando, taxas em alta, certo? No final do vídeo vocês vão ter a minha opinião e no vídeo de amanhã sobre os leilões vocês vão ter a minha opinião também sobre o que está acontecendo com o Tesouro Selic e por que o mercado reagiu tão mal ao aumento da taxa Selic. Quer dizer, a taxa Selic subiu, era para o mercado se acalmar, certo? E não, as taxas nos títulos públicos continuam subindo, tá? É porque tem outros fatores. E nos leilões eu vou falar. É porque não tem a ver muito com o que eu falo aqui, tá? Por isso que eu dividi o assunto, porque é longo também. E esse vídeo também vai ficar longo. Então, amanhã eu explico quanto aos leilões de Tesouro Selic, tá? Coisas importantes. E nesse vídeo aqui eu vou dar um contexto do por que eu acho que as taxas ainda estão oscilando, apesar da atitude do cupom ter sido acertada, certo? Eu só sou um pouco crítico com relação ao comunicado. Bom, então pessoal, o IPCA 26, tá? Ele aumentou um pouquinho a taxa média do período. E aí o que acontece? O que é importante destacar quando a gente está num período de alta como a gente está agora? Vejam aqui, ó, que a taxinha está bem estressada, né? Vejam ali pelas cotações dos últimos dias. É que a estatística, ela olha para o passado, tá? Ela tem ali, ela é válida para os dados que estão contidos na amostra, certo? Então até 7 de maio, como vocês estão vendo aqui, são os dados da abertura que o Tesouro provê para a gente. Então, a estatística, ela não vê para o futuro. Para o futuro você tem que fazer uma coisa diferente, que é uma projeção, tá? Mas o que a gente olha? É que as taxas sobem e descem, certo? Só que quando as taxas estão ali naquele movimento de subir, pode mudar as médias e pode mudar os quartis. Então, por isso que eu estou chamando a atenção disso, certo? Porque houve sim mudanças dos quartis, nós vamos ver no final, tá? Em função desse aumento das taxas, ele puxa tudo para cima. As médias todas acabam subindo, tá?
E aí, de repente, o investimento que estava num quartil muito bom passa a ficar num quartil bom. Tá, isso aí é problema? Não, não é problema. Tá? Por quê? Porque é mais oportunidade, certo? O que era muito bom ficou bom. Tá, não, isso aí não é problema. Então a média do período aumentou 0,01 ponto. A média desse ano de 2021 aumentou 0,02, certo? Não mexeu nas máximas. Teve um papel que mexeu, nós fiquem ligados, que mais para frente nós vamos mostrar. E aqui então, a 3,54, pessoal, ele está ali no melhor quartil, certo? No percentil 75, tá ali entre o quartil 13 e a máxima. Então tá perfeito, maravilhoso. Tá um pouquinho mais longe da taxa máxima desse ano, mas ainda está muito acima da média, está acima da média das semanas anteriores. Olha só, 3,54, que foi a última abertura, só perde para a média do mês de abril, certo? Então, ainda é o momento, ainda realmente a janela de entrada, nós achamos que ainda está bem aberta. IPCA 35, aí o IPCA 35, pessoal, caiu um pontinho na média do período e caiu 2 pontinhos na média deste ano, tá? Muito interessante isso aí. Como é que está aqui, ó? Taxas de 4,20, pessoal, que foi aí nos últimos 3 dias, olha só, elas já estão no melhor quartil, acima do quartil 3, certo? Entre o quartil 3 e a máxima. Então, eu vejo isso aqui como janela, sim, de oportunidade, certo? 4,20 é superior aí a média da última semana, superior à média do período. Qual é o período? Fevereiro de 2020 para cá. É superior à média de todos esses meses aqui, inclusive a média do ano. Que esse ano está um pouquinho inferior à média de 2020. Interessante, hein? Interessante isso aí. Mas é aquilo, né, gente? É um papel de longo prazo. Não dá para entrar nesse papel e em 6 meses achar, pô, mas eu já estou há 6 meses, ele não deu lucro ainda. Mas 6 meses não é nada, são 15 anos aí de vencimento, gente. Certo? Mais ainda no 45, né, pessoal? Que são 25 anos, 24, 25 anos. Olha aí, ó. As taxas são iguais, né? Então a parte estatística é absolutamente a mesma. Eu nem marquei nada aqui. Muda o preço, certo? Muda o preço. E aí a escala de preço dele, ele está oscilando aí de R$ 1.000 a R$ 1.500, certo? Ele fez esse movimento intenso, aqui foi o auge do estresse com a pandemia, ele foi a R$ 1.000, né? Realmente quem aproveitou lá se deu muito bem, certo? Então, procurar aí comprar abaixo de R$ 1.300 é um baita investimento, certo? Só que tem que ter o prazo. O IPCA com juros 2030 acima de 4%, eu acho que é excelente, certo? Tá no melhor quartil ainda, tá com janela de compra na nossa visão. A taxa estressou um pouquinho, vejam que a média do período aumentou um pontinho e desse ano aumentou 3, certo? Puxando as médias para cima. E tá aí muito bom. Só corrigindo aqui, a média de maio é 4%, tá? Já corrigi aqui na planilha. Deixa eu mostrar aqui a continha para vocês. Aqui, esse aqui. Opa, peraí, aqui a gente. Olha ali, ó. Agora sim, tá? Tá ali a semaninha, a primeira semana de maio tá ali, certo? Média de, tira, 4%, tá? Então, é um papel que eu acho ainda muito interessante. O 40, esse aqui, pessoal. Esse papel renovou a máxima desse ano. Foi esse aqui, tá? Na abertura da última sexta-feira, dia 7 de maio, 4,37, taxa mais alta do ano na abertura, tá? Em 2021, certo? Ainda assim, 50 pontos base abaixo da máxima do ano passado. E a média do período e do ano subiu como os demais tesouros IPCAs. 001, 002, aquela coisinha ali subiu um pouquinho, tá? Vamos ver aqui. Aqui também acabou calculando o número errado. Deixa eu atualizar aqui para você. É bom que a gente já deixa isso pronto. 4,29 em maio desse ano, tá? O IPCA 55, na média do período, ficou igual.
Na média desse ano aumentou 2 pontinhos, certo? 4,61 é uma taxa, a taxa de maio aqui continua errada. É coisas que o Excel faz, né? Ele puxa ali para baixo. Isso é mistérios que eu ainda não domino. Mas a gente vai lá e corrige. Então, pessoal, taxa de 4,6, 4,5. Olha só, ele está a um pontinho da máxima em 2021. Tá muito interessante. Olha, gente, um papel aí que paga juros semestrais por um período tão longo de tempo, olha, é uma coisa que tem que se pensar com muito carinho, certo? Ele está nas melhores taxas, eu acho que a janela está escancarada para esse papel, para falar bem a verdade, tá? Falar bem o que eu sinto mesmo. Enfim, quem puder aproveitar, aproveite, tá? Não é recomendação, mas realmente, para quem tem esse prazo aí, é um papel maravilhoso. Aqui o pré 24, vamos ver se eu fiz certo aqui. Aqui tá certinho. Olha aí, gente. Subindo também 3 pontos base na média do período e desse ano, porque ele só está negociado esse ano, tá? Ele está ali a 8,20, está no melhor quartil. Enfim, né? É o papel que mais estressou nos gráficos. A gente viu isso, tá? O que eu acho assim? Por que ele está tão assim? Esse sim eu posso dizer que talvez esteja seguindo a Selic, porque é o prazo mais curto, né? O pré-26 teve uma alta um pouquinho maior que os tesouros IPCAs, e aí, ó, pré-fixados estressam mais que os tesouros IPCAs, certo? Subiu 3 pontinhos base na média do período, do ano passado para cá, que é toda a história dele, né? E 5 pontinhos neste ano. Vamos ver se a média de maio aqui está correta. Tá ali, tá correta. Certo? E é isso aí. Ele está no melhor quartil também, como todos os papéis, né? Pré-31 com juros, também aumentou um pouquinho a média do período e a média deste ano, certo? Acima de 9%, ele continua no melhor quartil, que continua sendo na casa dos 8%, apesar do papel já estar há tantas semanas acima de 9%, tá? Esse papel aqui, para quem gosta do prefixado com juros, realmente ele está há bastante tempo acima de 9%. Olha aqui, ó, gente. Isso aí vai lá para 25 de março, já passou de um mês acima dessa taxa, certo? Eu acho que para quem gosta do papel é uma taxa muito boa, certo? Selic 24, aqui eu reproduzi o gráfico do Tesouro para a gente ver ali como aqui a curva parece que vai ficar mais plana e talvez cair, né? Porque o 27 já começou a cair. Bom, aqui tem os dados, mas eu acho que não vale a pena perder muito tempo nesse Tesouro Selic aqui, porque ele tem um prazo tão curto, né? Uma coisa, porém, eu quero dizer para vocês. Como a taxa Selic agora está subindo e está a 3,5, a gente vai observar o seguinte, que essa oscilação aqui da taxa não vai ser mais tão impactante. A gente teve períodos aqui em que o Tesouro Selic 24 chegou a cair de preço de fato, certo? Por exemplo, aqui era 10.748, caiu para 10.746, quando ela subiu de 0,18 para 0,19. Por exemplo, aqui, ó, 7 e 8 de abril, tá? Caiu R$2. Como agora, aqui ele estava rendendo 2,75 ao ano. Agora ele vai estar rendendo 3,5 ao ano, certo? Um movimento parecido na taxa não vai impactar tanto. Por quê? Porque ele está subindo o que ele sobe. Ele sobe 3,50 ao ano transformado em dia, tá? Então ele sobe mais. Então a gente vai ver esse número do preço unitário, que é a coluna D, aqui, ó. A gente vai ver esse número subindo agora de uma maneira mais linear, tá? Podem ficar tranquilos e seguros disso. Selic 27, tá ali a curvinha caindo no nosso gráfico também. A gente já mostrou o gráfico do Tesouro, que é o gráfico de toda a história dele, né? Vejam que é
é uma curva bem estressada, né? Bem sem muito destino. Eu acredito que agora a linha de queda vai se confirmar, certo? Nas próximas semanas. E é a mesma coisa que eu falei para o 24, vale para o 27. Porque o pedacinho que rende a cada dia, e vejam aqui, ó, que do dia 6, que já é depois da nova Selic, do dia 6 para o dia 7, ele aumentou R$ 4, o que é um fenômeno, né? Em se tratando de Tesouro Selic, é um fenômeno. Tem ganho de marcação no mercado, porque a taxa caiu 40 décimos de milésimos, tá? E tem a Selic mais alta, então deu aqui um alívio aí para os investidores do Tesouro Selic. Agora, gente, vamos ver os quartis, tá? Então nós temos aqui máxima, é a renovação da máxima do IPCA 40, tá? Que é o que chama bastante atenção nessa semana. Assim, tá? Eu deixei aqui o quartil, o último quartil de abril comparado com o quartil de maio. O que é o quartil 3, gente? É o quartil das melhores taxas, tá? Daqui para cima são taxas boas para a média do período, certo? Nós vemos que no pré-24 não mudou, no pré-26 aumentou um pouquinho, olha só, no pré-31 aumentou também, ó, 5 pontinhos, tá? No Selic também aumentou, no IPCA 26 aumentou um pouquinho, aumentou em todos os títulos, ó, no IPCA 30 aumentou mais, no 35 e no 45 ficou igual, certo? No 40 ficou muito parecido e no 55 também ficou parecido. E aí o delta, o que aconteceu com o delta, pessoal? Que a máxima só alterou um pontinho para cima no 40, de todos os outros títulos ficou igual, tá? Então não bateu a máxima, nenhum papel bateu a máxima, só o 40. E o que aconteceu do delta de abril para maio? E vejam que em alguns papéis reduziu, ó. O que traduz essa redução? Significa que as taxas estão oscilando para cima sem atingir a máxima, certo? Então está reduzindo aquele espaço entre o melhor quartil e a máxima, tá? Então é um sinal para quem está comprando agora, é um bom sinal, tá? Porque você está mais perto da máxima, que está reduzindo a diferença, certo? Conforme o estresse diminuir, isso aí volta a cair, tá? E aí a gente vai comentar quando acontecer. Bom, gente, agora vamos então para a parte de opinião do vídeo, tá? Bom, esse aqui é o gráfico do pré-26, tá? A nossa opinião é que as taxas estão muito boas, tá? Estão muito convidativas em praticamente todos os papéis. Nós temos um vislumbre de que talvez os tesouros Selic comecem um movimento de queda, tá? Finalmente, tá? Ou pelo menos estabilizar, certo? E a gente vê uma tensão generalizada nos prefixados e nos IPCAs. A gente viu ali os aumentos, chega a impactar a média do ano e a média do período, então realmente a movimentação de taxas é forte, tá? E aí alguém pode perguntar assim, ué, mas o Banco Central não está aumentando a taxa Selic? Está aumentando. Não está mandando mensagem que vai continuar aumentando? Está mandando. Não é isso que o mercado queria? É isso que o mercado queria. E por que o mercado está agindo mal? Ah, porque o mercado é temperamental. Não, acho que não é só isso, pessoal. Acho que tem mais coisa aí embaixo, tá? Nós vimos um sinal bastante positivo que foi o dólar, tá? E o dólar caindo, o dólar caiu para casa dos 5,20, certo? Poxa vida, ele estava mais de 5,60 a questão de 3 semanas atrás, certo? E, bom, o dólar a gente sabe que influencia muito o IGPM, e caindo o IGPM, o que acontece com os demais aspectos da inflação? No atacado começa a cair, então não tem mais tanto repasse, não tem mais tanto estresse localizado, não tem mais tanto choque temporário, e as coisas começam a se acomodar, e a inflação cai. Eu vejo, tá, que do lado positivo do que o Copom está fazendo, a inflação vai para o controle. Isso eu já não tenho dúvidas, tá? A inflação vai para o controle, certo? E aí, mas se a inflação vai para o controle, isso não deveria reduzir o risco das coisas? Deveria, mas não está acontecendo, certo? E aí, por quê? É essa manchete aqui. Isso aqui é do R7, deixa eu abrir mais aqui do R7.
Racha no Congresso Nacional, põe reformas em xeque. A decisão do presidente da Câmara de fatiar a reforma tributária pode levar a duas discussões paralelas no Congresso. E o Infomoney também replicou esse conteúdo, que é desse jornal aqui. Desalinhamento em Brasília, é que ele já coloca mais com o olhar dos investidores mesmo. Racha no Congresso põe reformas em xeque, decisão de fatiar a reforma tributária foi vista como a pá de cal nas chances de avanço das reformas até o fim do atual governo, que também está escrito aqui no site do R7. E esse é o ponto. Esse é o ponto que está estressando. É isso aqui, pessoal. Não caia naquela história de que as taxas estão subindo porque a Selic está subindo. Não, isso é muito simplista, tá? A gente sabe que a alta da Selic vai resolver a questão da inflação, já resolveu no passado, é o que tem que ser feito. Eu posso ter algumas críticas que eu vou expressar no vídeo de amanhã, mas no final das contas é o que tem que ser feito, tá? Para conter a inflação. E a inflação, a gente sabe, ela é uma coisa ruim sem medida, né? Ela prejudica todo mundo mesmo, tá? Então tem que ser combatida fortemente, tá? Então, nesse ponto, a alta da Selic deveria trazer uma redução do estresse. Mas o estresse está aumentando, certo? E aí a Selic aumentou e o estresse nas taxas dos papéis voltaram a subir. Por causa disso aqui, certo? Então, quer dizer, chances de avanço das reformas até o fim do atual governo. Botou uma pá de cal nas chances de avanço das reformas até o fim do atual governo. Isso é muito, muito ruim, muito triste da gente ler isso, certo? Significa que, mais uma vez, teremos um governo que só conseguiu fazer alguma coisa no primeiro ano de mandato. O Brasil realmente está fadado a ter esse destino, a ter um governo proativo somente no primeiro ano, porque as coisas ficam atravancadas depois por causa de eleições. Aí tem eleição no meio, tem eleição no fim, certo? E aí isso aqui, gente, assim, se nós ficarmos sem evolução de reformas até o fim do atual governo, o que acontece? Fiscal fica ruim, a credibilidade do Brasil fica ruim, certo? Custo para emitir dívida fica mais alto e as taxas no Tesouro Direto ficam mais altas. Então tá aqui, pessoal, tá aqui a fonte do problema. É isso aqui o motivo do estresse, tá? Lembrando que isso aqui é a parte de opinião do vídeo, isso é a minha opinião, certo? Mas eu tenho certeza que é isso aqui que está na cabeça dos investidores, dos institucionais, inclusive de investidores, de gestores de fundos grandes, tá? Com certeza é isso que eles estão vendo, certo? Reformas não avançam, fica na discussão da politicagem, o país fica parado, o fiscal fica parado, fica sem evoluir, sem melhorar, sem ser proativo na questão do emprego, sem a questão de facilitar um pouco as coisas para os empreendedores, para fazer essa roda girar, essa economia andar, e tudo fica parado. Isso é muito ruim, certo? Então, pessoal, com isso aí, certo? As nossas expectativas aí para as taxas do Tesouro é que elas continuem estressando, e eu acho que elas vão testar topo atrás de topo. É a única coisa que dá para ver nisso, certo? E aí o que fazer, pessoal? Aporte fracionado. Aporte fracionado, investe com o tempo, certo? Isso é muito importante. Investe com o tempo, certo? Ganhos de marcação a mercado, por enquanto, vão ficar para um segundo momento, certo? E é isso. Vamos esperar para ver como é que vai ser a curva da pandemia. Isso é outro fator. Como é que vai ser a curva da inflação, certo? E aí, com a alta da Selic, nós temos também que, como um gestor ali falou, né, que a gente fez um vídeo a respeito, entre agora e o final de 22, as eleições de 22, nós teremos o fim da pandemia. Bom, enfim, né, é uma possibilidade. Nós poderemos também ter uma redução bastante importante da inflação nesse período. Isso eu vejo até como mais rápido e mais factível até do que a questão pandêmica. E
Aí sobra. Mas agora, será que o mercado vai reagir positivamente quando esses eventos acontecerem? Será? Com esse tipo de coisa acontecendo, a gente já fica na dúvida, né? E aí, como o mercado ele é super bipolar, né? Quando o mercado entra numa maré negativa, ele entra numa maré negativa para valer, certo? Vide os gráficos da bolsa, né? A bolsa é aquela coisa, né? A bolsa teve um certo alívio porque o pleno emprego dos Estados Unidos veio ruim, né? Então, se lá o número veio ruim, imagina aqui, pessoal, tá? Então tem mais isso ainda, certo? Então, gente, assim, ó, infelizmente a gente está abrindo a semana aí com uma análise, com uma opinião não muito positiva, mas é aquilo. O tesouro é tempo, o tesouro rende pelo tempo, é o juro composto, é o tempo, certo? E aí os tesouros IPCAs, especialmente os longos, estão uma pedida maravilhosa. O 26 pela segurança, e os longos aí, tanto faz com ou sem juros, certo? O único problema do juro é que a gente tem que reinvestir. Mas isso é bom, porque eu gosto, tá? Então, assim, ó, todos os IPCAs estão uma pedida maravilhosa, mesmo com a inflação caindo. Tá, pessoal? Então o vídeo ficou longo. Amanhã nós teremos outro vídeo longo, mas tem muita informação que quem é investidor sério do Tesouro tem que prestar atenção nessas informações, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.